mostrar que estão aqui, saíram, nem falaram comigo, cumprimentei os dois, nem deram bola para mim. Esse povo tá fácil, não. Tô sem moral nenhuma. Fala, senhor Emerson, tudo bem? Opa, professor, boa noite. Boa noite. Estamos aí na área, se derrubar é pênalti. Essa senhora chega mais a... Ah, tudo bem, Luizão, te perdoo dessa vez. Falou que você também é a mesma coisa, Oriano, tá de sacanagem. Mas tudo bem, eu perdoo vocês. Os caras estão falando que estão sem áudio. Miguezinho. Só para não falar comigo, mas tudo bem. Tô brincando. Galera, olha só. Alguns avisos importantes. Precisamos atualizar os conteúdos do AVA e do desafio nota máxima. Vocês precisam se empenhar muito, né? Todos já conseguiram mais de 5.000 já? Quanto você tem, Helene? 9.600. Nossa senhora! Porrada. E você, Emerson? Eu tenho um pouco, eu acho que tenho mais de 7.000, professor. Aí sim. O Oriano e o Luizão mandam mensagem lá. Quero ver quanto vocês têm. Se não tiver fazendo, vou quebrar a cara de vocês. Olha lá, o monstro já falou que não tem. Então tá na hora de fazer, né, doidão? Tanto um como o outro, porque é o seguinte, lembrem, pelo amor de Deus, se vocês não tiverem no mínimo 6.000 pontos, vocês reprovam, tá? E essa pontuação vale para todas as disciplinas. Ou seja, vai ficar bem tudo, inferno. Então faz isso aí. Então, tem 6.000, então, né, menos mal. Então tá bom. Tem que ter no mínimo 6.000. Então, o negócio é correr atrás do bagulho. E o Luizão nem respondeu. Ele foi lá ver quanto ele tem. Mas essa nota que eu falei é do desafio. Ah, não. Tô falando do AVA no geral. Não só desafio nota máxima. Não, no água? É, Do água eu passei de 6.000 já. Só não já sei passou? quanto que eu tenho. Eu vi hoje, mas eu já não lembro mais. Não, tudo Mas bem. eu já atingi 6. Porque a minha preocupação é essa, galera. Porque assim, né, vocês falarem para mim, né? Por exemplo, professor, vai faltar 100 pontos. No AVA eu não tenho como ajudar, alterar, pensar, nada. Entendeu? Então, não tem como revisar a prova, não tem revisão de AVA, não tem nada. Então, eu empenho e a participação de vocês mesmo, que é o que importa, tá? Então, vocês têm que ficar ligadão nisso aí. Porque senão o bicho pega. Bom, podemos começar? Já estamos com 5 pessoas aqui. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Ana Paula, quanto você tem? Quanto de pontos? Já passou do bastante? Chegou nos 6.000 já ou não? Oi, professor, tudo bem? Tudo e você? Professor, eu tô tentando aqui ver. Espera aí que eu tô com o meu notebook aqui ligado Tá. também. Danilo, e Eu nem você, já sei. passou dos 6.000? Oi? Tem que ver a pontuação total do AVA lá. Danilão. Professor, o meu tá aqui com 533. 5.533, tá. Tá bom? Tá ruim? Como Não, que tá tá? bom. Porque eu não faço a mínima ideia.
Não, então, na verdade é o seguinte, a minha preocupação é, vocês precisam ter no mínimo 6.000 para serem aprovados quando fecha o semestre, né? Das aulas ainda, né, além da minha nota, esses trabalhos que eu estou pedindo, eles vão valer até 1.500 pontos, que vai computar nisso aí. Mas quando está muito defasado, a gente fica preocupado porque depois não tem como aumentar, entendeu? Se vocês não cumprirem essas etapas aí do AVA, é prejuízo para vocês, né? Então, por isso que eu tô alertando, porque o semestre está acabando, galera. A gente está, ó, já na segunda semana de maio, daqui a pouco acaba, ó, tem mais 2 semanas, a gente já entra em junho. Junho é uma semana de aula, depois já vem as provas, sub e acabou. Tanto é que o que eu vou conversar com vocês hoje é exatamente isso. Eu estava olhando aqui, o Ronaldo mandou uma, uma, como é o nome? Um comunicado para gente, né? Com uma figura aqui das datas. E, cara, eu tô no desespero total, sabe por quê? Porque hoje era para a gente estar na unidade 4, na sessão 3. Vocês acreditam nisso? E eu tô desesperado. Porque a gente está na unidade 3, sessão 3. E eu tenho 3 sessões para fazer em 2 semanas. Então, as próximas 2 semanas, a gente vai fazer essas 3 sessões. Eu preciso que vocês se comprometam comigo a partir de hoje, né, a dar uma estudada, olhar um pouco a web aula e tudo mais, o livro das sessões, para que a gente possa acelerar o processo e fazer os trabalhos, porque a gente está atrasadaço e eles vão começar a pegar muito no meu pé e no pé de vocês também. Não, de vocês não, só no meu, na verdade. Eles pegam no meu pé e eu pego no pé de vocês. Entendeu? Como que funciona o negócio? Sim ou não? Professor, Ui. uma dúvida. Você saberia informar? Porque assim, eu fiz uma reclamação na ouvidoria e tem mais de 15 dias e eles não me dão uma resposta, um posicionamento. Eu já passei isso para o Ronaldo. Estou aguardando uma resposta, até agora nada. O senhor sabe responder isso? Não faço ideia. Eu ia falar para você falar com o Ronaldo, você já falou. Então, eu acho que é só aguardar mesmo, Aninha. Porque a gente não tem acesso a esse tipo de coisa, né? Sinceramente, não sei te dizer. Tá? Porque O tem tema. hora, professor, que dá a sensação, assim, que não tem ninguém lá fazendo esse tipo de serviço, sabe? Eu preciso resolver um problema que meu AVA muitas das vezes não funciona direito e fiz uma reclamação e simplesmente não me deram nenhuma resposta. Então, eu sinceramente, sobre isso eu não tenho a mínima ideia agora. Se o Ronaldo não sabe te dizer, ó, vou falar para você, não sei a quem você pode recorrer. Quem sabe é o Chapolin Colorado, não contava com a minha astúcia. Não sei mesmo, porque essa parte mais administrativa, né, é o coordenador do curso que pode te auxiliar, te ajudar, né, em relação a isso. Eu, sinceramente, vou ficar te devendo essa resposta, essa ajuda, esse auxílio, porque não sei mesmo. Ok? Obrigada, professor. Por nada. Meus amores, vocês fizeram o trabalhinho que eu pedi? Conseguiram? Tiveram dificuldade? Foi tranquilo? Onde vocês buscaram informação?
Bom, professor, eu não entendi aquela matéria direito. Não estou conseguindo entender, eu estou com muita dificuldade. Voleibol sempre foi, assim, um grande desafio para mim. Certo. Quando se fala de 4-2, não faz sentido para mim, sabe? Eu não consigo entender. Ok. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar, então, que a gente vai conversar sobre isso hoje. Galera, então a gente vai começar falando desse posicionamento e depois eu entro na matéria de hoje. Vocês estão vendo uma quadra de vôlei aqui? Sim. Olha lá. Sim. Se vocês se interessarem, pega esse endereço aqui, ó. Esse site você pode. É uma quadra, ela não tem animação, não tem nada. Mas o legal é o seguinte, por exemplo, se eu quero fazer de futebol, o campo está aqui. Tá? Eu tenho várias modalidades nesse quadro tático que a gente pode tá usando e entender, né, um pouquinho sobre esse posicionamento. Então eu tenho todas as modalidades, ó. Tem futebol, tem basquete, tem handball, tem beach soccer, tem tênis e tem voleibol. Peraí que tem que aceitar alguém que vai entrar aqui. Peraí. Nossa, 3 pessoas. Elker, Rafael, Ronaldo. Não, não é de Mahmoud, não. É demitiu o Ronaldo. Isso. Pronto? Pronto. Então, olha só. Quando a gente fala sobre o voleibol, o que a gente precisa entender, Ana, é o seguinte. Quando a gente estava falando para você do 4-2, a gente fala assim, ó, vou pegar as posições, ó, número 1, a posição número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Por que que eu pus o 3 e o 6 de cores diferentes? Quando a gente está falando de 4-2, né, a gente está falando de 2 levantadores e 4 atacantes. Quando começou, deixa eu pôr igualzinho, tá, lá no livro do Ava, que é melhor para vocês entenderem, tá? Que daí eu faço igual eles, vocês não vão ficar brigando comigo. Lá eles falam o seguinte, que eles começam com um levantador na rede e um no fundo da quadra. E eles sempre procuram deixar, vou pôr igualzinho, tá lá, ó. Eles sempre procuram deixar os levantadores na posição em que eles se mantenham na diagonal quando estão na quadra. E por que que faz esse posicionamento na diagonal? Porque se tiver um rodízio, como que acontece o rodízio, Ana? Você lembra? Como acontece o rodízio, O rodízio. é sempre após Então, mas qual o seria saque. o posicionamento que eles vão ficar aqui? O 1 seria esse azulzinho, que Tá, ele vai para tá onde? aqui. Ele vai Aí para ele onde? vai sacar. Não, não. Já sacou, Aí, perdeu, aí ganhou de novo, rodou. Para onde vai? Para onde ele vai? aí ele pula. Pula para onde? Ele pula para o lado aqui, para esse outro azul. Não, não, não. Desculpa que eu virei aqui. Ele vai para frente, ele vai para a rede. Ele vem aqui? Não. Você tinha acertado antes, ó. O 1 vai para o lugar do número 6. O número 6 vai para o lugar do número 5. O 5 vai para o lugar do 4. Ah, sim. O 4 para o lugar do 3. O 3 para o 2. E o 2 para o lugar do 1.
Deixa eu só aceitar quem está Sentido chegando horário. aqui. Isso. O rodízio, ele vai acontecer sempre dessa forma. Aí, o que que acontece? Quando a gente fala desse rodízio, lembra que antes do rodízio, o 2 estava aqui? O 2 não é o levantador? Ele não estava aqui? Ó, esse levantador saiu da rede e veio para o fundo. O levantador que estava aqui no fundo saiu do fundo e veio para a rede. Então eu sempre vou posicionar os jogadores de forma que eu vou ter um levantador de ofício, um levantador especialista sempre lá na rede. E qual é a vantagem de ter um levantador especialista na rede? O ataque? Ana? Vantagem? Vantagem nenhuma. É o jogador que vai Dá o último passo pro ataque, né? bola no posicionamento melhor, mais adequado para o seu atacante finalizar esse ataque. Tudo bem? Então, imagina que tem um outro rodízio, ó, o 2, né? Ó, quem tá aqui, na verdade esse aqui, ó. O 2 sempre segue o número 1, certo? Ó, o 2 vai para o lugar do número 1, o 1 vai para o lugar que está o 6, o 6 vai para o lugar que está o 5, o 5 vem para o lugar que está o 4 vem para o lugar que está o 3 vem para o lugar que estava o 2, certo? Ainda tem, ó, um levantador na rede e um aqui no fundo. Eles nunca vão se encontrar aqui, a não ser que tenha um erro de rodízio. Tudo bem? Então, esse posicionamento é para eu garantir esse levantador ali, para que eu não precise, né, fazer trocas de posicionamento mais complexas, né, quando, por exemplo, eu jogo apenas com um levantador. Tudo bem? Entendeu agora a ideia do 4-2? Entendi. Então, vamos voltar ao normal, ó. Vou pôr de acordo com o número o posicionamento, tudo bem? Imagina o seguinte, Ana. Se eu fosse aqui, se eu puser essa posição, todo mundo aqui na rede, o que que indica quando o posicionamento está assim? Que o meu time vai executar o saque. Tudo bem? Agora, quando eu tenho o posicionamento diferente, eu tenho posicionamento dessa forma, tá vendo que tá exatamente o contrário dos dois times? Ó, o meu time vai fazer o saque. Quando o adversário vai receber o saque, ele muda o posicionamento dele. Por quê? Ele precisa proteger a quadra de alguma forma. Lembra da relação do posicionamento? Eles podem estar posicionados assim? Eu acho que sim. Por que que pode? Para defender? Então, para defender. Mas olha lá, o 3 não tem que estar aqui no meio. Olha onde o 3 está aqui. Ele pode ficar aqui? 1 milhão de reais foi para a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Pode ou não? Tem um barco Pode não. comunidades do Pará e do Amazonas. A Mafrig distribuiu também. Desliga o jornal aí. Não, deixa a gente ficar bem informado, pô. Hein? Ele pode ficar aqui ou não? Não. Pode. Sabe por que que pode? Vamos lembrar o seguinte, vou fazer de novo com vocês a relação dos posicionamentos. Mas ele não pode invadir a posição do 1 ali. Ele tem que ficar mais. Rodrigo, aumenta um pouquinho o seu volume que eu não consegui ouvir. Ele tem que ficar mais longe da linha lateral do que o número 1. Isso, exatamente. Ó, Aquele o que 1, estava. ele tem que estar
mais próximo da linha de fundo do que o 2. O 2 tem que estar mais perto da rede do que o 1. Em relação ao 2 e o 3, o que acontece é o seguinte, ó. O 3, ele é jogador de rede, certo? Ele tem que estar mais perto da rede que o número 6. E ele não pode estar mais próximo da linha lateral do que o 2. Quem que está mais próximo da linha lateral? O 2 ou o 3? Dois. O 2. Quem está mais perto da rede? O 3 ou o 6? O 3. O 3. Então ele pode estar aqui. Por quê? Porque esse time está no momento de receber o saque. Olha aqui o número 1 aqui fora para sacar. Então ele faz como se fosse um W aqui, ó. O 4, o 5, o 6, o 1 e o 3 fazem como se fosse um W. Por que eu coloquei o 2 escondidinho aqui pertinho da rede? É o levantador. Porque ele é o levantador e eu preciso proteger, né, garantir que esse cara não receba a primeira bola que vai passar aqui do saque. Por quê? Ele pode dar 2 toques consecutivos na bola? Não pode. Se eu deixo ele aqui, por exemplo, ó, onde está o 3, e faço isso aqui, o cara saca aqui nele, ele tirou um especialista em preparar o ataque do jogo, porque ele não vai poder dar 2 toques na bola. Então eu deixo ele aqui, o 3 aqui. O 3 não é atacante? Na hora que ele sacar, esse cara corre aqui, ó. Aí todo mundo que receber a bola passa aqui no meio, ele prepara o coisa. Ah, professor, mas eu quero deixar ele aqui, porque esse 3 bate muito bem aqui no meio. Tudo bem, pode ficar aqui. Desde que o time lembre disso, que a hora que receberem vão jogar essa bola aqui, ele levanta o 3 e vai bater aqui no meio. Pode ser também. Tudo vai depender da característica técnica dos jogadores que eu tenho. E isso vai mudar de acordo com o rodízio. Tudo bem? Entendeu agora, Ninha? Ô, professor. Oi. O 3 não tem que ficar mais... Quer dizer, o número 1 não tem que ficar mais perto da linha do que o 3? Oi? Não. A relação é 3 e o 6 e o 3 e o 2. O 1, ele tem que ficar mais perto da linha do que o 6. Ele pode estar aqui, não tem problema. Mas o 3 pode ficar mais perto da linha lateral do que o 1? Não, mas ele não estava. Não. Mas antes estava. Aqui, né? É verdade. Ele tinha que estar mais fechadinho. Ele tem que estar alinhadinho aqui, assim, ó. Então, o número 1 tem que estar mais próximo da linha lateral do que o 3. Sim, sim, sim. O jogador que é da lateral, né? Eles têm que estar mais perto da linha lateral que os jogadores centrais, os que estão posicionados aqui no meio. Então, por exemplo, o 4 e o 5 têm que estar mais próximos da linha lateral que o 3 e o 6. O 2 e o 1 que o 3 e o 6. Tá? Então, ele faz só isso aqui. Pronto, já está feito. Beleza? Professor, Oi. Aí no caso aí desse 3 aí, ele saiu mais ou menos no meio da rede, foi um pouco para a lateral, e no meio ali, mais ou menos, onde ia ter que ficar um, foi o 6 que desceu um pouco. Sim, porque, olha só, se ele está aqui embaixo, é mais fácil. Se essa bola vem aqui, nesse espaço, ó, o cara sacou. A bola vai cair aqui, ó. É mais fácil esse cara correr para frente do que ele tá aqui e a bola vir aqui, ele vir para cá e conseguir passar com perfeição na mão desse cara. Entendeu? Entende? É muito mais fácil o seu deslocamento para frente e o seu posicionamento, né, do que você correr para trás. Aí, galera, o que acontece é o seguinte, tem um detalhe que é muito importante em relação a isso, que a gente precisa prestar atenção. Depois, vocês estão vendo ainda aí, né? Depois que eu entendi esse posicionamento e tal, eu tenho que começar a pensar no meu sistema de defesa. O sistema de defesa, ele é feito, né? A organização defensiva, ela é feita de uma forma
que eu diminua o máximo possível a chance, né, do time colocar a bola no chão, do time adversário colocar a bola no chão. Então, o meu objetivo é recuperar a bola para armar o meu contra-ataque. E daí eu tenho duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades de sistema defensivo no voleibol? De linhas defensivas e de ações defensivas. W de semicírculo? Circular? Oi? A linha W? Não, então, aquele W lá é para você receber o saque e tal, tá, beleza. Mas eu tenho outras ações que são defensivas no voleibol. Qual é? Quais são? Bloqueio. Bloqueio. Então, quando eu falo de sistema, eu tenho, né, a primeira linha de defesa, ela é composta pelos jogadores que estão posicionados lá na rede e eles são responsáveis por fazer o bloqueio. Galera, fazer o bloqueio é um negócio assim de extrema complexidade. Por que de extrema complexidade? Porque além da coragem de subir lá e pôr a cara lá para tomar bolada, que pode acontecer, né? Eu tenho que acertar o tempo do meu deslocamento e da minha impulsão. E isso não é nem um pouquinho fácil. Então, depende de muito treino, né? Depende de muita atenção e muito tempo de reação, de acordo com a movimentação do meu adversário. Então, dá para treinar, dá para entender isso? Dá. Qual a primeira coisa que eu tenho que treinar? Primeiro eu tenho que treinar o meu deslocamento lateral para chegar onde eu tenho que estar para fazer esse bloqueio e tenho que treinar a minha impulsão vertical. Por que minha impulsão vertical? O quanto mais alto eu subir, com os braços estendidos para cima, maior a área que eu vou cobrir, né? E atrapalhar aí, dificultar a ação do meu adversário, tudo bem? E a segunda linha que a gente tem, né, no caso que a gente chama de cobertura ou de sobra, são os outros jogadores que não estão, né, que são da defesa e que não estão perto da rede. Então, os jogadores da zona de defesa. E também, por exemplo, se eu for fazer um bloqueio duplo, sobra um jogador que está posicionado na rede para fazer essa cobertura, porque vai que a bola esbarra no bloqueio e vai cair ali no meio da quadra, eu estou ali perto. Então, daí quem tiver por perto vai se virar e vai salvar a bola. Ah, mas eu sou levantador, eu não pego a bola. Galera, a gente sempre vai falar exatamente isso, ó. O levantador não tem que pegar a primeira bola que passa. Ele não tem que fazer a cobertura. Mas a bola vai cair. Na onde ele está, ele não vai deixar o outro time fazer ponto. Então é melhor ele não fazer o levantamento do que já entregar de cara o ponto para outro time, né? E isso serve para todas as modalidades, né? Por exemplo, eu estou no handball, eu marco determinado lugar. Eu sou a base 2 da defesa. Mas eu marco meia. O central veio aqui no meu lugar, arremessou e fez o gol. Meu, copinho na sua orelha. Né? O cara tá com a bola, tem que marcar. Então, a bola vai cair no chão, se é o levantador, se vira. O outro vai ter que fazer a sua vez. Por quê? Porque a gente tem que evitar o ponto do adversário, tá? Então, é claro que as equipes de alto rendimento, as equipes bem treinadas, normalmente essas coisas não acontecem. Então a gente pode falar o seguinte, que o bloqueio, né, ele pode ser feito de duas formas. Então, eu tenho o bloqueio individual e o bloqueio por zona. O que é o bloqueio individual? Cada jogador do bloqueio deverá tentar defender o atacante correspondente, mesmo que esse mude sua posição na quadra. Então, por exemplo, eu estou na entrada da minha rede e o meu adversário é o da saída de rede. Então, eu vou bloquear aquele cara ali, independente se era o cara que estava, se ele trocou de posição ou não. Eu estou bloqueando
o jogador que está ali. Ou eu posso fazer, né, desculpa, o meu jogador, ele mudou de posição, eu tenho que bloquear o Rodrigo. Eu estou na posição número 4, né, e o Rodrigo estava na posição número 2. Só que na hora que deu o saque, ele trocou de posição, ele foi para o meio. Na hora que a bola vai para ele, eu tenho que marcar o Rodrigo, individual. Então eu vou lá, vou sair da minha posição normal, vou para o meio e vou bloquear o Rodrigo. E eu vou conseguir bloquear. Porque se eu não conseguir bloquear, eu não estou cumprindo minha função. E tem um detalhe, vou deixar o Rodrigo de DB, sacanagem, né? Não, então, eu vou bloquear, porque essa é a minha função. Agora, eu posso fazer o bloqueio por zona. Então, independente de qual atacante vai estar atacando, né, que vai estar batendo, se eu estou naquele determinado setor, né, que no caso, a minha entrada de rede e a saída de rede do adversário, independente de quem está ali, é ali que eu vou defender e é ali que eu tenho que fazer meu trabalho. Agora, os bloqueios, eles podem acontecer desde bloqueio individual até bloqueio triplo. Por quê? Eu tenho sempre 3 jogadores nas posições 2, 3 e 4. Só os jogadores que estão nessa posição, nessas 3 posições, que têm a permissão de fazer o bloqueio. Então, por exemplo, se eu estiver jogando num sistema 5-1 e o meu levantador está infiltrado na rede, esse levantador ele não pode bloquear. Por quê? Porque ele estava na zona de defesa, ele está em uma das 3 posições de trás e ele infiltrou, ele depois do saque, ele se movimentou e foi lá para a rede para levantar. Quando isso acontece, né, a gente vai ter 3 atacantes na rede, tá? Mais levantador. Então, às vezes as pessoas falam assim, professor, mas ele não pode, ele é do fundo, ele está lá na frente. Vamos lembrar a regra. O jogador ele pode estar em qualquer lugar da quadra depois do saque. A regra diz que os jogadores que estão no fundo, na posição 1, 6 e 5, não podem tocar a bola acima da altura da rede quando eles estão dentro da zona de ataque. Agora, abaixo da altura da rede, eles podem tocar normalmente, eles jogam normalmente. Então, o levantador, quietinho ali, sem saltar, sem nada, ele pode trabalhar normalmente. Tudo bem? Aí não tem problema nenhum, ok? Quando a gente vê isso, né? Então a gente vê esse bloqueio duplo e triplo, ele é um bloqueio por zona. Então o que acontece? Os jogadores eles vão se deslocar, né? E fazer essa barreira. Só que eles treinam muito porque eles precisam subir juntos para conseguir fazer esse bloqueio. Porque quando ele não tem essa impulsão adequada, quando ele não tem esse tempo adequado de bola, o que acontece? Acontece que... Achei que eu não estava gravando, cara, que susto. Acontece o seguinte, ele vai cometer uma falha, né, do desequilíbrio do bloqueio. Um cara sobe mais que o outro e tal, e daí o atacante pode falar pode fazer o que a gente ouve, né, os comentaristas falando. O cara usou o bloqueio. O que é usar o bloqueio? É quando ele bate a bola com o objetivo. Ele vê que ele não vai conseguir pôr a bola no chão, ele errou o tempo da bola, alguma coisa assim. O que ele faz? Ele bate a bola de uma forma que a bola vá encostar, né, no braço ou na mão do jogador que está bloqueando e vá para fora da quadra. Se isso acontece, o ponto é de quem cortou. Por quê? Porque bateu por último no cara antes de sair. Então, isso é uma utilização, né, do fundamento e da parte tática do jogo, né, usando a regra ao meu favor. E como que a gente treina isso? Quem sabe?
como que eu ensino, por exemplo, né, o bloqueio quando eu estou começando a trabalhar com as crianças? Nossa, era uma pergunta. Magoei agora, ninguém respondeu. Fala aí, Rodrigão. Rodrigo, ninguém vai falar comigo hoje? Nossa, tô falando que faz meia hora o Travou o microfone, doidão. Fala. Lerdo pra caramba. Eles podem começar fazendo salto parado, tentando alcançar um artifício lá em cima, lá pendurado. Tá, e depois? Depois você pode começar a fazer deslocamento. 2 passos pro lado, pula e alcança também o que está pendurado. E qual é a principal capacidade aí de psicológica, vamos dizer assim, que a gente precisa trabalhar para fazer o bloqueio? Passar na lateral, professor? Não, psicológico. Ah, tá. Entendi. A vontade de dar um pouco no pé do atacante. Oi? A vontade de dar um pouco no pé do atacante. Antes disso, Rodrigo, a gente precisa trabalhar o medo. Porque normalmente a criança, né, quem está começando, tem medo da bola acertar o seu rosto. Então, quando você faz o posicionamento do bloqueio, posicionamento dos braços e tudo, você precisa fazer a criança perder o medo e entender que em todo momento ela tem que estar com o olho aberto, olhando a bola e o jogador que vai bater e sabendo que o seu braço vai proteger o seu rosto. Então ela não pode deixar a mão mole, né? Porque senão vai bater e vai sair, ela vai se machucar, vai perder o equilíbrio, pode machucar o rosto dela, né? Então ela tem que estar com as mãos firmes e sempre de olho aberto para ela conseguir se proteger, né? Tem gente que vai fazer bloqueio e faz assim, né? Vira o rosto, tipo, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não tá vendo nada, o cara explora o bloqueio do jeito que quiser, usa o bloqueio do jeito que quiser. Então, essa característica de estar sempre olhando, de estar atento ao que está acontecendo, ao posicionamento, é muito importante, né? Por exemplo, algumas vezes acontece assim, até, né, naquele detalhe assim, a bola, quando o toque que é feito quando bloqueia, não conta aqueles 3 toques que eu tenho direito, tá? Então, no momento do bloqueio, se a bola bateu em mim, ela vai para o meu campo, tem direito a 3 toques. E até naquela condição assim, de repente o cara subiu para bloquear, ele já está descendo, né? Ele pulou antes do cortador e ele já está perdendo a altura e o cara não bate tão forte. Aí a bola bate no bloqueio e vai cair no pé do cara que bloqueou. Ele mesmo pode bater de novo. Professor, mas não pode dar 2 toques seguidos. É que o toque do bloqueio é neutro, não conta. Então, nesse caso, o cara pode dar 2 toques seguidos. É claro que não vai ser um toque perfeito, não vai ter tanta qualidade, porque ele está vindo de um salto, está recuperando aí o equilíbrio e tudo mais, mas ele pode salvar essa bola dessa forma, tá? Porque esse toque do bloqueio ele não vale, ele não conta. Ele é um toque neutro, tudo bem? Uma coisa que é muito importante, galera, é, além de, como o Rodrigo falou, fazer saltar para conseguir encostar em alguma coisa e tal, eu tenho que treinar o controle do meu salto para que ele não seja para frente, porque eu salto muito próximo da rede. Eu tenho que ir para cima e eu estou muito próximo da rede. Qualquer toque na rede é ponto para outro time, então eu não posso fazer a invasão nem por baixo, nem por cima e nem tocar na rede, tá? Professor, mas eu vejo o bloqueio ofensivo para devolver a bola lá.
bloquear de forma ofensiva, não é invadir, né, e atrapalhar o movimento do outro jogador no campo dele. Isso são ações diferentes, tá? Então, quando o cara tá batendo, você vai contra o movimento da bola, é uma coisa. Quando o cara ainda não bateu, sua mão já tá lá, por exemplo, ele não conseguir nem levantar ou nem chegar na bola, ou você tocar na bola antes dele, isso não é permitido. Tudo bem? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes que são muito importantes. Outra coisa que acontece é assim: de repente o atleta faz esse bloqueio ofensivo, né, invadindo aí a frente, mesmo bloqueando, na hora que ele vai cair, ele toca na rede. Perdeu, né? Se a bola ainda não tocou no chão do lado adversário para confirmar o ponto e ele encostou na rede, a falta dele aconteceu antes de finalizar o ponto. Então é ponto contrário ao time dele. Tá? Sempre na ordem que as coisas acontecem. Ok? Galera, eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Falei, alguns já estavam presentes, outros não. Desafio nota máxima e AVA. Não esqueçam de fazer, tá? O Ronaldo me mandou hoje uma figura lá, um quadro com as datas. A gente está bastante atrasado, porque teve aí carnaval, teve prova, teve revisão, teve algumas aulas que a gente acabou não tendo, né? E a gente atrasou em relação a esse conteúdo. Hoje eu teria que estar finalizando com vocês a unidade 4, sessão 3. E eu me perdi completamente, não teve jeito. O que eu vou combinar com vocês? Eu vou pedir um trabalhinho para vocês hoje, vou dar um modelo, como eu quero que vocês me enviem esse trabalho. Eu vi que algumas pessoas enviaram esse desenho do posicionamento 4251. Eu falei que não precisava enviar, vocês são tudo maluco. Eu vou dar um modelo de como eu quero o trabalho, e eu vou pedir para vocês que vocês deem uma estudada, uma lida nessas próximas 3 unidades, as sessões da unidade 4, porque eu vou ter que correr com essa matéria semana que vem para a gente conseguir terminar, tá? Eu vou tentar fazer 2 sessões na semana que vem, mais uma na outra, porque eu tenho que começar, eu já teria que ter postado todas essas aulas, esses vídeos para vocês. Então, a gente vai dar uma corrida nisso, até para que a gente consiga, se for o caso, fazer uma revisão antes da gente fazer a prova. A gente não sabe como vai ficar, ou como vão ficar as provas, né? Eu tinha a esperança aí de voltar dia 18, mas parece que o governador já prorrogou até dia 31, né, a quarentena. Então a gente vai estar fazendo trabalho aqui, não sei como é que vão ficar as provas e tudo mais. A gente ainda está esperando orientação da matriz. Tudo bem? Então olha só, eu vou pedir para que vocês façam um trabalho. Deixa eu só abrir aqui o documento que eu quero mostrar para vocês. E daí vocês vão anotar bonitinho aí, ou depois ver aqui a aula, esse modelo. Deixa eu só abrir o Word aqui. Ó, somzão. Bem, olhem só. Ué, cadê? Aqui. Galera, eu vou pedir para vocês que vocês façam o seguinte: esse próximo trabalho que vocês vão me mandar, vocês vão me mandar igual manda o TCC. Então, o nome do arquivo é o nome de vocês e o semestre, tá? Embaixo a disciplina e o turno, porque, por exemplo, eu tenho voleibol de manhã e tenho voleibol à noite. Aí, vocês vão mandar o título do trabalho, o desenvolvimento e a referência. Galera, eu quero todos os trabalhos no Word anexados no e-mail.
Algumas pessoas me mandaram um trabalho escrito no corpo do e-mail. E daí não puseram disciplina, não puseram semestre, não pôs o nome. Aí teve gente que falou para mim, professor, mas era só olhar o nome no e-mail. Aí tem uns e-mails lá que eu nem lembro, mas é uns apelidos, maluco. Como que eu vou saber de quem é? Né? Aí eu tenho que copiar o trabalho, colar no Word, pôr lá. Meu, eu sinceramente não dou conta. Pra vocês terem ideia, no primeiro bimestre agora, né, nessa primeira prova, eu recebi mais de 350 trabalhos. Então, se eu for fazer isso para todo mundo, me complica e muito. Então, quando vocês põem o nome, o semestre, disciplina e o turno, fica logo de cara, assim, fica muito mais fácil para eu fazer a separação, porque eu separo por disciplina e por sala, e depois eu vou lá corrigir e já vou lançando, entendeu? Então, se vocês põem para mim o nome de vocês bonitinho, certinho, escrito sem abreviação, né? Inclusive na ordem alfabética ele já sai, para eu fazer o lançamento, fica tudo bem mais fácil, tá? Então, é dessa forma que eu quero que vocês façam, tudo bem? E qual vai ser o trabalho? Todo mundo já viu, né, bonitinho? Depois vocês buscam aqui no vídeo se você não anotou. O que eu quero do trabalho? O trabalho, eu quero um trabalho bem fácil. Eu quero que vocês façam para mim um processo pedagógico, tá? Para ensinar o voleibol. Então, você vai pôr dois exercícios pelo menos, de cada fundamento, mas eu quero que você me explique, né, a dinâmica que você vai usar, tá? Para ensinar o fundamento do toque, da manchete, do saque, tanto por baixo como por cima, se você escolhe, você pode pôr os dois ou pode pôr um só, você escolhe, a cortada e o bloqueio. E principalmente como eu vou ensinar o rodízio e o posicionamento. Não precisa ser o posicionamento 5-1. Eu quero que vocês foquem no 4-2. E o 4-2 simples, sem fazer ele com infiltração. Tudo bem? Esse 4-2 que a gente mostrou. Oi. 6-0 não é melhor para aprender? Não entendi? Faz o 6-0, que é melhor para ensinar. Eu sei, mas é que daí de vocês, eu quero que vocês me falem o 4-2. Porque o processo que vocês vão usar para fazer a dinâmica, para ensinar, você pode fazer o 6-0. Mas depois, terminou, eu quero uma segunda parte, que é como ensina o posicionamento 4-2. Entendeu como que é o negócio? São dois estágios, vamos dizer assim, do trabalho. Do ensinar, que você vai chegar com 6-0 e tal, e depois disso, como você vai ensinar o 4-2. Quando que precisa me entregar isso? Hoje é dia 11, dia 25. Professor, eu já fiz antes e tal, tá pronto. Pode mandar, manda no meu e-mail, tá lá, não tem problema. De acordo com o que for chegando, eu já vou separando, pondo na pasta do voleibol da noite, mas é até dia 25. Tudo bem? Vai ser individual esse trabalho? Oi? Vai Sim. ser individual? Quantas pessoas tem na sala? Deixa eu ver. 210. Quantas? Entre 30 pessoas, professor. Vamos chutar alto, 35. Não, eu acho que tem mais. Quer ver? Tem bem mais, são 3 turmas juntas. Acho que tem outra sala, né? Sim, tem gente para dar com pau ali. 70 pessoas. Eu acho que é um montão mesmo. Quer ver, ó? Vou mostrar, vou ver aqui. Na lista tem 54 pessoas. Mas são 3 salas juntas. É. É o sétimo, o sexto e acho que o quinto, né? Então, assim, vamos fazer o seguinte. Como o trabalho ele é extenso, vocês podem fazer em trios.
Deixa eu ver se vai dar, peraí. 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51. Isso, em trios. Tá? Dá certinho para vocês fazerem em trios. Aí, como que vai ser? Vai ficar mais difícil agora, hein? Presta atenção. Vamos voltar lá no meu modelo. Não, só isso aqui que vai ficar mais difícil. Olha só. Quando vocês colocarem o nome aqui, então vocês vão colocar os 3 nomes em ordem alfabética. Tá? Tá aparecendo o nome, Miguel. Oi? Tá aparecendo. Não, esse escrito nome aqui não precisa. Não tá aparecendo. Ah, caramba, esqueci de compartilhar, desculpa. Tá aparecendo a sua latinha. Pronto aí? Aí, companheiro. Olha só. Esse escrito nome que não precisa, é o nome de vocês direto. Mas tem que estar o nome completo em ordem alfabética. Então, por exemplo, vai ser a Ana Paula, aí, vamos lá, ó. Ana Paula da Silva Sauro lá, que eu nunca lembro o nome dela. Ana Paula Mendes, tá? O Rodrigo Silveira, Rodrigo Silveira, e depois vamos fazer de conta que tem o Sérgio nesse grupo, tá? Sérgio Amorim. Tudo bem? Então, vai pôr os 3 aqui, daí vão pôr qual é o semestre, depois do nome do cidadão, a disciplina e o turno. Ok? Então, põe sempre para mim em ordem alfabética. E vocês fazem o trabalho em trios. Tranquilo? Ok. Agora ficou fácil, hein? Ô, professor, Tô quase um anjo. Oi. Quem chamou? seria possível o senhor explicar o trabalho novamente, por favor? Sim. O que eu quero de vocês? Vocês vão montar para mim um processo pedagógico para o ensino do voleibol. Desde a iniciação até o sistema 4.2. Eu quero 2 exercícios apenas, para cada um dos fundamentos. Então, vamos lá, ó. Fundamentos que eu quero. Vamos lá, ó. Aqui, fundamentos. Então, vai ser 2 exercícios para toque, manchete, saque, cortada, bloqueio. Certo? Isso você pode fazer no sistema 6.0. Opa, o que eu fiz aqui? 6.0. E depois que você fizer isso, eu quero que você me dê 2 exercícios de como você vai ensinar o sistema 4.2. Aqui tem que ter o rodízio, né? Rodízio. O rodízio você pode usar o 6.0. Não tem problema. Mas depois eu quero que você me ensine o sistema 4.2. Entenderam? Pensando em trio, tem, ó, 2, 4, 6, 7 coisas para fazer. Vai fazer 3 partes do trabalho e os outros 2 vão fazer 2 partes. Fica facinho para todo mundo. Tudo bem? E se vocês fizerem esse trabalho bem bonitinho, bem legalzinho, ele vai valer os 1.500 pontos. Vou dar um trabalho só. Tudo bem? Então, esse trabalho vale 1.500 pontos. Até Quase 1.500. um anjo mesmo. Fez uma, hein? Oi? Fez uma, hein? Entendi, fiz uma. Olha Fez só. uma. Ele vai valer os 1.500 pontos, só que tem aquele detalhe. Quem está fazendo o AVE e está com o AVE em dia, pode chegar a 1.500. Quem não tiver com o AVE em dia, perde. Aí ele vai chegar só até 1.000. Então, até o dia 25, que vocês vão me entregar o trabalho, no dia 25 eu vou lá e olho o AVE. A hora que eu receber,
todos os trabalhos, 25 à noite, na hora que terminar a aula, eu vou olhar o AVA. Quem tiver com o AVA incompleto já perdeu 500 pontos desse trabalho. Olha como eu sou cruel. Não sou tão bonzinho assim. Tava bonzinho até agora. Ô, professor, Oi. esses dois exercícios é baseado no toque ou na manchete? Tipo... Não. É 2 exercícios para você ensinar o toque, 2 exercícios para ensinar manchete, 2 tá. exercícios para ensinar saque, 2 para ensinar cortada, 2 para ensinar bloqueio, 2 para ensinar rodízio e 2 para ensinar o sistema 4-2. Se bem que o sistema 4-2 não tem 2 exercícios. Você ensina o sistema 4-2, tá beleza. Você tem que mostrar para mim qual a dinâmica que você vai usar para fazer o seu aluno entender isso. Entendi. Ok? Professor, Oi. Ó, vou parar de depois compartilhar para esse troço. ensinar sobre o 4-2 é apenas o rodízio e o bloqueio. Como que é? Ou o fundamento inteiro do 4-2. Não, o sistema, como ele vai se posicionar, como vai rodar e tudo mais. Exato, não precisa, os fundamentos você já ensinou. São os mesmos. Tá. Beleza. E daí, galera, o que é importante, olha só, essa disciplina, se eu não me engano, ela é nível 2. E sendo uma disciplina nível 2, lá na pontuação de prova, não é 1.500 pontos, são 2.500. Por que eu estou perguntando do AVE do desafio nota máxima? Vocês precisam terminar, fazer isso e conseguir lá, porque são 2 pontuações diferentes, lembra? Até 6.000 pontos das atividades e 2.500 de prova. Não adianta você tirar 5.000 na prova e ter 5.000 do AVA. Você não vai passar. Precisa os dois passar o limite. Então, do AVA, desafio nota máxima, essas coisas, acima de 6.000 e a prova acima de 2.500. Esses 1.500, se vocês fizerem esse trabalho belezinha, ele vai entrar nesses 6.000. Já ajuda bastante, tá? Então, quem ainda não fez, faça. Professor, eu tenho um problema no meu AVA, eu não consigo acessar. Galera, se vira, né? Vê suporte da faculdade, não sei como que vocês podem arrumar isso, mas vocês precisam conseguir arrumar, que nem a Ana Paula comentou comigo que o AVA dela deu problema, ela fez reclamação e tudo mais. Pelo jeito não obteve resposta, mas ele está funcionando, Ana? Você está conseguindo acessar? O professor trabalha para o dia 25, né? Sim. Obrigada. Professor, Oi. ele dá muito trabalho para conseguir acessar. Sei. Por exemplo, assim, eu clico lá na unidade 3. Aí eu quero assistir a sessão 1. Aí eu clico, não abre, sabe? Não Qual abre. navegador Eu não você consigo usa? ver a web aula. Qual navegador você usa? Olha, eu uso os 3. Eu uso o Internet Explorer, o Mozilla e o Chrome. Tá. Porque normalmente, quando eu tento acessar o meu AVA pelo Mozilla, dá muito erro também, tá? Eu tenho feito só pelo Google Chrome, embora eu não goste muito de usar o Google Chrome, né? Eu não sei porque eu não vou com a cara dele, dá aquele negócio de proxy, não sei das quantas, que toda vez aparece, é um inferno. Mas é o que funciona bem o sistema para mim, tá? De repente faz esse teste, tenta usar um só para ver se ele melhora. Não sei se isso pode ter alguma influência, que eu sei tanto de informática, né? Quanto, por exemplo, assim, eu toco piano, sabe? Mais ou menos a comparação, né? Sou compositor de música clássica, assim. Eu não entendo basicamente nada de informática, não sei se isso pode ter alguma influência, né? Mas, por exemplo, até
para eu acessar esse Teams, né, o aplicativo aqui para fazer essa aula, eu primeiro tenho que abrir meu e-mail pelo Google Chrome. Se eu abrir pelo Firefox dá erro. Aí, depois que eu abro, que eu consigo conectar esse Teams. Se eu não faço isso, o Teams fica dando erro o tempo inteiro. Não sei qual é a relação que tem disso, tá? Mas é o que tem acontecido. Então é bom você dar uma olhadinha nisso, para você ficar em dia com os negócios. Ok? Então, eu consegui ficar em dia, sabe, professor? Certo. Foi assim no instante, no segundo no Último minuto instante do que eu segundo tempo. consegui colocar em dia. Isso. Aí agora eu tô com medo de não conseguir colocar, porque o meu fica Não, tem que ter fé, filha. Tem que ter fé. O negócio é ter fé. Então, Você vai conseguir. eu mandei mensagem para o Ronaldo, estou esperando o posicionamento dele a respeito dessa situação. Ele falou que ia tomar providência, Sim. né? Mas Ele falou, ele vai. estamos Pode ter aguardando. certeza. Ele é um menininho de palavra. Certo? Galera, quanto ao trabalho o trabalho que eu pedi e o sistema lá de defesa, dúvidas? Não! Não? Amores, por hoje então é isso. Pensem bem em como vão fazer esse trabalho. Semana que vem a gente volta. Já leiam a sessão 1 e 2, pelo menos, tá? Que a gente vai fazer as duas sessões em uma aula e uma outra para fazer a sessão 3. Se a gente conseguir fazer as 3 em uma aula, vai ficar mais lindo ainda. Tudo vai depender do quanto a gente vai conseguir correr na próxima aula. Então, se vocês lerem o negócio, fica muito mais fácil para a gente acelerar o processo. Tudo bem? Ô, professor. Tudo Oi. bom, professor? Quem chamou? Eu falei aquele abraço. Boa noite. Obrigado, boa noite. Você também. Boa noite, professor. Bom descanso aí. Até mais, hein? É nóis. Valeu, galera. Até mais. Professor, Oi. Tchau, tchau. no caso, segunda-feira seria dia 18. A Lia Sim. falou pra gente que teria prova de proficiência. Não. Vai voltar a aula, filho. Proficiência seria presencial. Eu acho que não vai ter, não. Então, que ela falou que talvez seria online, não sei. Então, mas se for, não tem problema. Meu trabalho é pro dia 25. Aí só tá. não vai ter a aula. Nossa, nem Aí no tava dia sabendo 25 a gente faz as três. A gente faz as 3 aulas no dia 25, se tiver essa prova. Ah, tá. Entendeu? Não, era só por causa da aula, questão da aula. Ah, não, então. Daí a gente joga ela pro dia 25. Daí eu faço as 3 numa só. Tá. Pior ainda. A gente fica até meia-noite aqui daí. Já era. Tem que começar às 7. Não, começar às 7 eu tô dando aula pra outra turma. Ah, tá, entendi. Não tem jeito. Então, tranquilo. Boa Beleza, noite, galera? Você também. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, amores. Tchau, professor. Tchau, lindíssima.